Hoje celebramos a memória de São Martinho de Tours. Ele viveu no século IV, na França. Era filho de pais pagãos, se converteu à fé católica e ele era soldado, ele era do exército, ainda catecúmeno. Fez uma experiência de encontro com Cristo num pobre. Ele dá o seu manto àquele pobre que ele encontra no caminho. E depois ele tem uma visão de que se trata do próprio Cristo, que ele tinha socorrido no caminho. Depois de batizado, ele funda o primeiro mosteiro do Ocidente. Decide viver uma vida monástica, uma vida contemplativa, penitente, de oração, de mortificação. Então ele se reúne com algumas outras pessoas para viver esse ideal monástico que já existia no Oriente, na tradição dos padres do deserto. Depois ele acaba sendo escolhido para receber a ordenação. Ele era apenas um monge, era dirigido por Santo Hilário de Poitiers, que era bispo dessa cidade, e então ele é ordenado padre e finalmente bispo da cidade de Tours. Por isso ele é lembrado assim, São Martinho de Tours. E na sua vida pastoral se dedicou especialmente a pregar o evangelho aos camponeses, às pessoas mais pobres, e também socorrê-las com a caridade evangélica, socorrê-los nas suas necessidades materiais e espirituais. Não chegou a ser mártir, ele é chamado confessor, porque padeceu, foi torturado por causa de Cristo, mas não chegou ao martírio. É um dos primeiros santos não mártires a serem venerados pela Igreja. Nos primeiros séculos, a Igreja venerava especialmente os mártires, os que tinham morrido, os que tinham derramado sangue por causa de Cristo. Ele, embora tenha sido torturado, embora tenha sido preso, etc., não chegou ao martírio, mas foi também venerado como santo. Então é a sua memória que nós celebramos hoje. É um santo muito importante na história da França, na época chamada de Gália. Importante para a expansão da fé católica na França, que viria a ser a primeira nação católica da história. Algum tempo depois, com a conversão do rei Clovis, a filha primogênita da Igreja. Hoje nós ouvimos na primeira leitura a segunda carta de São João, que é na verdade não é bem uma carta, um bilhete, tem apenas um capítulo. São João se dirige a uma senhora dizendo do perigo das heresias que estavam surgindo. Ele fala do anticristo. Acontece que se espalham pelo mundo muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Então, as primeiras heresias que surgiram na história da Igreja, esses que depois foram chamados de gnósticos, já ali no final do primeiro século,
eles negavam a humanidade de Jesus. Se depois, com o arianismo, nos séculos seguintes, se negava a divindade de Jesus, para os primeiros cristãos era óbvio, era inquestionável que Jesus era um ser divino. Mas os gnósticos negavam a humanidade de Jesus. Negavam que Jesus, de fato, tivesse se encarnado. Porque, por influência da filosofia grega, eles consideravam a matéria intrinsecamente má. A matéria é uma coisa má e Deus não poderia ter se encarnado, se feito homem, assumido um corpo material. Por isso é que São João diz que esses sedutores, esses hereges, que são o anticristo, não confessam a Jesus Cristo encarnado. Eles dizem acreditar em Jesus, mas negam o mistério da encarnação, que São João, no seu Evangelho, afirma tão categoricamente: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tomai cuidado, diz ele, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, ou seja, se não quereis perder a vossa alma, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Então, para nós obtermos a salvação, é preciso permanecer na doutrina de Cristo, permanecer no ensinamento de Cristo, não passar além. E a doutrina de Cristo é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina ensinada pelo magistério da Igreja. No caso, que Jesus é Deus e homem verdadeiro, que Deus, de fato, se encarnou, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa divina, o Filho eterno, se fez homem para nos salvar, unindo a humanidade à divindade, unindo a terra ao céu. E no Evangelho Jesus fala da sua vinda, comparando-a ao que aconteceu nos tempos de Noé e nos tempos de Ló. As pessoas viviam despreocupadas, comendo, bebendo, se casando, trabalhando, apesar dos avisos, elas não se prepararam, como Noé, como Ló. E quando veio o dilúvio, quando veio a destruição de Sodoma, essas pessoas foram surpreendidas, apesar de todos os avisos que foram dados, mas elas não deram atenção, não deram importância ao que os profetas, ao que os arautos de Deus diziam. E por isso pereceram. E Jesus diz assim: acontecerá quando vier o Filho do Homem. Assim acontecerá por ocasião da nossa morte. Nós sabemos que vamos morrer um dia. Não sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos como, mas sabemos que a morte chegará, que o juízo acontecerá por ocasião da nossa morte. E nós temos que estar preparados para não acontecer conosco o que aconteceu com aquelas pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, para não acontecer conosco o que aconteceu com aquelas pessoas que viviam no tempo de Noé. Sermos surpreendidos e perecermos pela falta de vigilância, por não levarmos em conta a palavra de Deus. Então é preciso tomar cuidado, como nos diz São João na primeira leitura, para não perder o fruto do nosso trabalho, mas sim receber a recompensa plena. Permanecer na doutrina de Cristo, permanecer
na verdade de Cristo, ou como nós recitamos no Salmo, progredir na lei do Senhor Deus. Nós seremos felizes se nós perseverarmos e nós progredirmos cada vez mais na lei de Deus, na palavra de Deus. E desse modo, nós não seremos surpreendidos no dia do Senhor. Então, peçamos a São Martim de Tours, assim como ele fez esse processo de conversão do paganismo até chegar a ser um grande santo e também alguém que pregou aos outros o evangelho da salvação, conduziu outras pessoas a Cristo. Também nós possamos progredir cada dia mais na lei de Deus e perseverar na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Amém.